E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes as redes. Meus amados, nós conhecemos pela palavra que Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós, e o propósito foi que pudesse redimir ou resgatar a humanidade caída, para que através do seu sangue derramado naquela cruz, nós pudéssemos encontrar a salvação para nossas almas. Mas o ministério de Jesus foi marcado também por muitos milagres. Jesus, ele ressuscitava mortos, ele curou enfermos, ele ordenou ao mar que se aquietasse. Enfim, o ministério de Jesus foi marcado por muitos sinais, por muitos prodígios, por muitas revelações e, sobretudo, pelo ensinamento da palavra. Por isso que as pessoas o chamavam de Rabi, que significa mestre. Ele era e ainda é o nosso mestre por excelência. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse texto, a palavra nos ensina, ela nos mostra Jesus ensinando os seus discípulos sobre como ter uma vida de sucesso nas adversidades. Como ter uma vida de sucesso nas adversidades. O texto, ele começa dizendo que uma grande multidão seguia Jesus para ouvir a palavra de Deus. E ele chega então a um lugar denominado de Lago de Genezaré, que também era chamado de Mar da Galileia, que era também chamado de Mar de Tiberíades. Tiberíades, em razão da homenagem que Herodes havia feito ao imperador Tibério, construindo uma cidade ali nas margens ali do Mar de Tiberíades. Ele chega ali, e ele observa que havia alguns pescadores com os seus barcos já fora da água, já na praia, e os pescadores estavam lavando as suas redes. Eles haviam pescado a noite toda, não havia pego nenhum peixe, e eles estavam ali então lavando as suas redes. Para o pescador, estar lavando as redes significa que o expediente já terminou. O que tínhamos que fazer, já fizemos. Tudo o que poderíamos ter feito, já fizemos. Agora, não tem mais nada a ser feito. Vamos lavar as nossas redes, vamos atracar o nosso barco e vamos então embora para a nossa casa. Certamente esses pescadores, meus amados, eles estavam com assim um sintoma de fracassado. Eles estavam certamente com sintomas de derrotados. Eles estavam tristes, angustiados com certeza, porque a pesca era a única fonte de renda que aqueles pescadores tinham. E depois de uma bela jornada de trabalho, já estavam cansados de tanto trabalharem. Não haviam pego nenhum peixe. E a responsabilidade, como fica?
se nós trouxermos isso para a nossa vida, nós vamos sentir essa mesma sensação que eles estavam sentindo. Temos os nossos compromissos diários, temos que pagar supermercado, temos que pagar o cartão de crédito, temos que pagar a prestação do carro, a prestação da casa, temos tantos compromissos, a escola dos filhos, tantos compromissos que precisamos honrar. Vamos para o trabalho na esperança de que vamos trazer dinheiro para que possa então as nossas necessidades serem supridas. Era a esperança deles, mas já não havia mais esperança. Já estavam lavando as redes e já ia indo embora para casa. Muitos de nós passamos por situação semelhante a essas. Quantas vezes nós fazemos tudo o que podemos, através das nossas forças, para conseguir pelo menos o necessário para suprir as nossas necessidades. Mas qual é a decepção? Quando nós concluímos a nossa jornada, estamos voltando para a nossa casa sem o suficiente, triste, angustiado e sem esperança. Jesus, ele chega naquele lugar, e quando Jesus chega também com ele a mudança, chega com ele a prosperidade. Ele fala assim, olha, ele prega a palavra para aquelas pessoas e diz assim, lança a sua rede, Pedro, em alto mar. E Pedro vai e lança as redes. E quando ele puxa as redes, tamanha é a surpresa, porque havia tanto peixe naquelas redes, que o barco não suportava, estava afundando. Precisou chamar outros para que pudesse vir ajudar a tirar as redes ali, né? Esse Jesus é o Jesus que está aqui nesta noite. Esse Jesus que deu a sua vida para nos resgatar da escravidão, do pecado e da morte. Esse Jesus que nos salvou através do derramamento do seu sangue naquela cruz do Calvário. Esse Jesus que curou enfermos. Esse Jesus que transformou vidas. É o Jesus que está aqui nesta noite. Ele disse, quando 2 de vós estiver reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vocês. E da mesma forma que ele mudou a vida daqueles pescadores, ele tem mudado a nossa vida a cada dia, e hoje não vai ser diferente. Se você veio aqui hoje, triste, quem sabe desanimado, com algum problema insolúvel, diante da sua força, diante da sua impotência, Jesus está aqui para suprir essa necessidade sua. Da mesma forma que ele transformou a tristeza daqueles pescadores em alegria, ele vai transformar a sua tristeza em alegria também. Da mesma forma que ele transformou aquela escassez em abundância, ele pode também transformar a sua escassez em abundância, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Passará o céu, passará a terra, ele disse, mas as minhas palavras não haverão de passar. E ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. João 10:10. Nós servimos a um Jesus todo-poderoso, que está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós ficamos desanimados, muitas vezes ficamos tristes em decorrência das circunstâncias, mas nós não podemos perder de vista que nós temos um Jesus que habita em nós, porque somos templo do Deus vivente, a Bíblia diz, e Ele está no controle de todas as coisas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. A palavra diz, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Como a oração de Ana lá em Samuel, porque o Senhor é o que tira a vida e a dá, é o que faz descer a cova e faz subir, é o que empobrece, mas é o que também enriquece, que abate, mas exalta, que levanta o pobre do pó, e desde o monturo chama os necessitados, para sentar-se às mesas com os príncipes, e para herdar o trono da tua glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e firmou sobre eles o mundo. É o Deus que nós servimos, é o Deus que está aqui nesta noite. Meu amado, minha amada, eu não sei o que você espera que o Senhor realiza na sua vida nesta noite.
De repente você veio aqui simplesmente para participar de mais um culto, para receber uma palavra de Deus, para se alimentar, para passar durante a semana, está corretíssimo. Mas se você entrou nesse lugar com um problema, seja ele de que natureza for, eu quero dizer a você que tem um Deus que habita neste lugar, habita nas nossas vidas, e Ele está presente aqui, que Ele pode resolver toda e qualquer situação que porventura você esteja passando. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, é o Deus que batiza com o Espírito Santo, é o Deus que salva, é o Deus que restaura, é o Deus que ressuscita. Se a sua vida se você está vivendo um momento de morte espiritual, Ele ressuscita você. Se o seu casamento está morto, Ele pode ressuscitar. Se as suas finanças estão mortas, Ele pode ressuscitar. Ele está presente neste lugar. Ele trouxe você aqui para que você pudesse receber nesta noite aquilo que você está precisando. Creia nesse Deus, confia nesse Deus, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e verdadeiramente sereis alimentados. A palavra do Senhor, confia no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as tuas forças, diz a palavra, Isaías. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse Deus está aqui. Se você acredita nesse Deus, se você deposita a sua confiança nesse Deus, eu quero que você dê uma bela de uma salva de palmas para Ele, porque Ele merece, não só isso, mas muito mais. Louvado seja o nome desse Deus, aleluia, louvado seja Deus. Jesus, então, nesse capítulo 5, do versículo de 1 a 11, que nós lemos até o 6 apenas, Ele ensina os seus discípulos sobre como ter uma vida de sucesso na adversidade. Todos nós estamos sujeitos a passar por adversidades na vida. E nós precisamos saber qual que é a estratégia de Deus para isso, para que nós possamos continuar marchando vitoriosamente na face dessa terra. E como então ter sucesso nas adversidades? Em primeiro lugar, segundo o que esse texto nos ensina, nós temos que estar, em primeiro lugar, dispostos a ouvir a palavra de Deus. Precisamos, preste atenção, estarmos dispostos a ouvir a palavra de Deus. Olha aqui no versículo 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. A palavra de Deus, ela traz as boas novas para o nosso coração. A palavra de Deus, ela traz esperança para o nosso coração. A palavra de Deus, ela traz sonhos para o nosso coração. E eu quero dizer para você, se você pode sonhar, Deus pode realizar. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sonhamos, porque nós sabemos que existe um Deus que está no controle, e que Ele nos ama ao ponto de dar o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar naquela cruz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, simplesmente por amor. Não merecemos, mas por amor, não nos daria juntamente com Ele todas as demais coisas? É a própria palavra, o próprio Jesus que disse isso. Se Ele deu o seu próprio Filho, Ele não nos daria as demais coisas? E a Bíblia fala que ele chegou ali nesse lugar, e Ele viu os discípulos ali. Observa que nada escapa da visão de Deus. Jesus, a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 14, que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Ele penetra ao mais profundo da alma do ser humano. Ele sabe tudo o que passa pelo seu pensamento. Ele sabe tudo o que passa pela sua alma. Aquilo que você tem sentido nas madrugadas, quando você coloca o seu joelho e vai falar com Ele, antes que a palavra saia da sua boca, Ele já sabe o que você vai falar, porque os olhos deles enxergam lá no mais profundo, lá no âmago do seu ser.
ou do nosso ser. Os olhos dele é como chama de fogo. Ele chegou e ele viu os barcos e viu os pescadores. E ele não só sentiu a situação que os pescadores estavam vivendo ali, mas ele trouxe também a solução para aqueles pescadores. Meu amado, não importa o momento em que você está passando na sua vida, ele não só vê aquilo que passa pelo seu coração, pelo seu pensamento e pela sua alma, mas ele também traz a resposta que você precisa, para que você pode continuar marchando sobre a terra dos viventes de forma vitoriosa. Deus, Ele é soberano e está no controle da sua vida. Não perca suas esperanças, não se afaste da presença desse Deus, continua a buscar a face desse Deus, continua a colocar diante dele as suas necessidades. Se você precisa de saúde, Ele é o médico dos médicos. Se você tem problema na justiça, Ele é o advogado dos advogados, é o juiz dos juízes. Ele, o pai dele é o juiz. Ele nunca perdeu uma causa no tribunal, porque o pai dele é o juiz, e é Ele mesmo, Jesus Cristo de Nazaré. Se você está perdido, Jesus é o caminho. Se você está triste, Jesus é a sua alegria. Gente, se você está com problema na sua vida financeira, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Ele é tudo o que nós precisamos para termos uma vida vitoriosa aqui nesta terra. O barco, os peixes podem se esconderem do jeito que quiserem. O barco pode balançar do jeito que quiser em alto mar. O vento pode assoprar e agitar o mar, fazer com que as ondas se agitam de forma violenta. Mas quando Jesus entra no barco, tudo muda, porque as coisas não vão acontecer do jeito que querem que aconteça, não. Vai acontecer do jeito que Ele quer. Porque se for preciso, Ele se coloca em pé diante da situação e fala: mar, acalma-te, vento, para aí. E as coisas acontecem, porque Ele é Deus. Coloca a sua vida nas mãos de Deus, e coloca Deus dentro do barco da sua vida, e você vai ver, e no tempo dele, as coisas vão mudar. No tempo dele, as coisas vão se transformar. Ontem nós vimos o testemunho da doutora Gisele aqui. Ela pregou e deu um testemunho. Foi um mesclado de testemunho e pregação. Foi uma bênção, né? 6 anos aquela mulher passando com aquele problema de depressão do nada. 6 anos. Mas ela compreendeu que Deus tinha um propósito nisso tudo. Porque todas as coisas, ela disse, e é uma realidade, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Esse momento que você está passando na sua vida, não é para a morte, não é para aparecimento, não é para a vergonha sua. Esse momento que você está passando é para a glória de Deus e para o seu aperfeiçoamento na presença de Deus. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E você ama. E nós estamos aqui porque nós amamos, esse Deus é maravilhoso. Não tem como não amar a Deus, né? Então todas as coisas contribuem para o bem. Fica em paz, espera o mover do Espírito Santo na sua vida. No momento dele, os milagres estarão acontecendo. Em primeiro lugar, então, nós temos que realmente estarmos dispostos a ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos confiar na palavra. E só ouvir a palavra e não confiar nela, não vai mudar nada a situação. Se Pedro tivesse ouvido a palavra e não tivesse confiado na palavra, não tivesse colocado a palavra em prática, eles iam voltar para casa sem nenhum peixe. Ainda que as circunstâncias sejam completamente contrárias, nós precisamos confiar e colocar essa palavra em prática. Jesus, quando ele fala dos 2 fundamentos, ele diz assim: olha, o homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, e nada de mal vai acontecer com a casa desse homem. Em outras palavras, ele diz isso, né? Esse é o homem sensato. Ele compara esse homem com aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Mas assim, olha, o insensato é aquele que construi a sua casa sobre areia. Aí vem as tempestades, a chuva, e grande é a ruína daquele homem. E ele compara esse homem com aquele homem que não coloca em prática a palavra de Deus.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Haviam pescado a noite toda, já não havia pego nada, já não havia mais esperança. Mas a palavra de Deus, sim, ela é a esperança para aqueles que já não têm mais esperança. Eles estavam cansados porque estava ao término de uma jornada, havia trabalhado a noite toda, mas Jesus chega ali, e a palavra de Jesus é também para todos aqueles que estão cansados, para aqueles que estão angustiados. E ele fala mais: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eram pescadores profissionais, Jesus um simples carpinteiro. Isso significa, minha gente, que nós precisamos realmente crer em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, porque muitas vezes aquilo que Jesus pede para nós, através da sua palavra, às vezes no entender do homem, não tem lógica. Pedro era um pescador, os demais que estavam com eles ali, eram pescadores profissionais, haviam pescado a noite toda, eles conheciam todas as regras, todas as técnicas de pescar, sabia onde o peixe estava e sabia como pegar o peixe. Havia trabalhado a noite toda, aplicaram toda a técnica que eles tinham e não haviam pego nenhum peixe. Aí um carpinteiro chega que não tem nada a ver com pesca e fala assim: olha, você pega o seu barco, vai em alto mar e lança as suas redes. Não tem lógica fazer um negócio desse. Pedro acho que pensou assim, falou: Senhor, não tem lógica o que o Senhor está falando. O Senhor está falando é um absurdo. Isso mostra que o Senhor não entende nada de pesca. Mais ou menos isso. É aquilo que muitas vezes passa pelo nosso coração. O pastor está aqui pregando a palavra, Deus coloca no coração dele uma palavra poderosa que vai mudar a nossa vida. Ou às vezes mesmo lendo a palavra, Deus traz uma revelação, uma palavra rema para o nosso coração. E a gente pensa, fala, não tem lógica isso que estão falando. Mas milagre realmente não tem lógica. Milagres não têm lógica. Quando Jesus fala, Ele cumpre. Nós precisamos aprender a confiar nele, a confiar na palavra e colocar essa palavra em prática. A Bíblia fala que em Listra, na cidade de Listra e Derbe, Paulo e Barnabé, eles pregavam o evangelho. E em Derbe havia um homem que era coxo de nascença. O homem não andava, era coxo de nascença. E Paulo olha para aquele homem. A Bíblia diz assim, que Paulo olhou para aquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado. E ele dirige a palavra para aquele homem: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem que era aleijado de nascença, ele dá um pulo e sai andando ali na hora. A fé daquele homem fez com que o milagre acontecesse na vida dele. A Bíblia conta da história de uma mulher que há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue, gastara tudo que tinha e nada resolvia o problema daquela mulher. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus e ela colocou no seu coração: se eu tocar nas vestes desse homem, eu vou ser curado. E a fé tomou conta daquela mulher, e ela ficou sabendo que Jesus estava ali nas cercanias onde ela habitava. Ela foi até Jesus, tocou na orla das vestes de Jesus e foi completamente curada. Precisamos crer na palavra e colocar essa palavra em prática, porque ela muda a nossa vida. Muitas vezes não tem lógica, mas ela muda a nossa vida, com certeza. Jesus tem poder para realizar. Ele pode. Não importa qual seja as circunstâncias, não importa qual seja a necessidade, não importa qual seja o momento, Ele pode. E nós temos visto como Ele tem realizado aqui. Quantos testemunhos, pastor Josué? Quantas vidas sendo restauradas, sendo curadas, sendo salvas? Quantas vidas sendo abençoadas neste lugar? É o pastor? Não. Jesus, só Ele, através da sua palavra. Louvado seja o nome dEle. Creia no seu coração, coloca diante do Senhor. E terceiro e último lugar, meus amados,
nós precisamos compreender que a nossa experiência com Jesus, ela não se resume apenas em palavras. Ouvir a palavra, crer e colocá-la em prática, e compreender que a nossa experiência com Jesus, ela não se resume apenas em palavras. Porque muitas vezes nós pensamos assim: olha, eu vou na igreja, vou ouvir a palavra de Deus, ótimo, mas só que a palavra, ela nunca vem desacompanhada de poder. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que eu não me envergonho, ele disse, do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. A palavra jamais voltará vazia. O próprio Jesus disse: a minha palavra jamais voltará vazia. Assim como a chuva que cai do céu, que molha a terra e faz com que a semente germina, cresce e produz frutos, assim também será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia. Não voltará para mim vazia. Meus amados, pescar em alto mar. Jesus disse: olha, lança as suas redes em alto mar. Nós precisamos lançar as nossas redes em alto mar. Ou seja, nós precisamos nos arriscar um pouco mais às vezes. Pescar de varinha na beira do barranco ali, nós vamos pegar só lambari. Precisamos muitas vezes nos arriscar e um pouquinho mais longe, porque as grandes bênçãos, muitas vezes elas estão um pouco mais distante. Por isso que Deus disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Para de ficar pescando aqui na beira da praia, Pedro. Pega o seu barco e vai em alto mar. É lá nas águas profundas que estão os grandes milagres para acontecer na sua vida. Vamos mergulhar nesse Espírito Santo. Vamos buscar nas profundezas essas bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Vamos buscar lá do fundo da nossa alma essa fé que faz com que nós crescemos na presença desse Deus e que passamos a ter a certeza de que realmente vamos receber aquilo que Ele nos prometeu e nos promete através da Tua santa palavra. Você está aqui nesta noite, meu amado e minha amada, eu quero que você tome posse dessa palavra. Eu quero que você viva essa palavra a cada dia, que você confia nesse Jesus a cada dia, que você entrega a sua vida a Jesus a cada dia, e que a cada dia você possa ter um renovo diferente, que a cada dia você pode receber um milagre diferente na sua vida, porque a nossa vida é um milagre. A cada dia são milagres que acontecem, que nós muitas vezes nem sabemos. O ar que nós respiramos é um milagre. Quem que poderia produzir esse ar para nós respirar? Quem que poderia produzir o alimento, fazer a planta crescer e produzir grãos para nós nos alimentarmos? Quem que poderia produzir o petróleo para que nós colocamos no tanque do nosso carro e pudéssemos andar? Tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Precisamos ter essa consciência na nossa vida, entregar a nossa vida a Ele e buscá-lo de todo o nosso coração. E aí então nós vamos ter uma vida transformada a cada dia, de glória em glória, porque a palavra diz que as veredas do justo, elas são como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito, dia a dia, até se tornar dia perfeito. Amém?